Bem, pessoal, tudo bem? Estamos aqui passando por essa videoaula para vocês, para informar um pouquinho mais e dar continuidade à questão do conhecimento que a gente tem em sala de aula, né? Mas vamos adquirir mesmo assim esse conhecimento que é muito bom e vasto. Bom, galera do oitavo ano, eu vou trabalhar com vocês hoje a questão da independência dos Estados Unidos, né? Quando eu falo em independência dos Estados Unidos, uma coisa que eu quero deixar bem clara, o que são os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles são formados pelas chamadas 13 colônias inglesas na América, tá? Essas 13 colônias inglesas na América, ela tem um modelo de colonização que é totalmente diferente, por exemplo, daquilo que a Espanha e Portugal aplicaram, né? Por quê? Diferentemente onde houve, no caso, a iniciativa privada, mas as pessoas que eram nobres de Portugal, aqui você vai ter companhias, ou seja, empresas mesmo, né, que vão vir explorar a questão das 13 colônias inglesas na América, tá? Quais são os problemas que eles vão encontrar? Primeiro são os problemas internos que estavam rolando na Inglaterra, com a questão, por exemplo, da própria formação do reino inglês, né, que tinha vários conflitos em relação à coroa. E os problemas externos, a guerra principalmente das ameaças estrangeiras com a França, que é o principal inimigo da Inglaterra nesse momento, que vai resultar numa autonomia das 13 colônias. Então a Inglaterra estava tão saturada, tão assim, preocupada com aquilo que estava acontecendo naquele momento, tanto dentro quanto fora da Inglaterra, que eles não tinham tempo para preocupação, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, as chamadas 13 colônias inglesas. As 13 colônias, elas começam a ter uma coisa que chama-se autonomia. O que é autonomia? Elas decidem o que elas querem fazer, por bem ou por mal. A questão das 13 colônias, que é muito legal enfatizar, que é muito legal estar falando sobre isso, é a questão de que existe uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul, que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Quais são esses problemas, essas diferenças? As colônias do sul, elas são um modelo de colônia baseado no mesmo modelo que nós vimos, por exemplo, em relação à colonização do Brasil. É um modelo chamado de plantation. O plantation é o que, galera? Você tem que lembrar sempre que isso é uma questão histórica, ou seja, isso é uma terminologia histórica. Você tem, né, o latifúndio, toda a produção voltada para exportação, monocultura, e você tem a mão de obra de trabalho escravo. Então esses são os 4 pilares que sustentam quem? A questão do plantation, que é originário das colônias do sul das 13 colônias, da parte sul dos Estados Unidos, né? Ou das 13 colônias inglesas na América. Bom, na parte norte, nós temos uma coisa oposta a essa questão do plantation. Nós temos, ao invés de termos latifúndio, nós temos minifúndios. Ao invés de termos, por exemplo, toda a produção voltada para exportação, nós temos toda a produção voltada para o mercado interno, tá? Ao invés de você ter, por exemplo, monocultura, você tem a policultura. E no lugar da mão de obra escrava, você tem a mão de obra livre ou assalariada. Então, essa é a grande diferença. Então, esse movimento econômico, tanto do norte quanto do sul, vai movimentar muita grana, graças à autonomia, ou seja, a liberdade que os ingleses deram para as 13 colônias. Bom, só que acaba tudo assim? Não, nós temos que lembrar também da questão do comércio triangular, porque não foi só com o mercado interno, tá, que tanto a colônia do norte quanto a colônia do sul ganharam dinheiro, né? Lembrando também que a colônia do sul, ela tem um processo mais voltado para exportação. Então, a questão do comércio triangular, o que é esse comércio triangular, né? Os ingleses, né, os colonos ingleses, eles comercializavam com as Antilhas, que hoje são consideradas, né, Bahamas e Cuba, comercializavam também com a África, ou seja, eles traziam produtos basicamente das Antilhas e traziam produtos da África. Quais são esses produtos? O principal produto que eles traziam na Antilha? Açúcar, tá? E também melaço para a produção de rum, que é uma bebida alcoólica. E posteriormente eles levavam para a África e trocavam por outras mercadorias e especiarias da África e também trocavam por escravos. E esses escravos eles eram vendidos nas Antilhas, né, pelos colonos do norte e vendido pelos colonos do norte aos colonos do sul. Então eles fizeram o que também? Eles incentivaram muito essa questão da escravização no sul, porque eles vendiam as pessoas, os negros, como se fossem mercadorias, tá? Só que isso vai abrir uma que a gente chama de um precedente, um problema muito grande em relação à concorrência que vai existir com a própria Inglaterra, né? Em relação aos produtos que eram comercializados nas 13 colônias inglesas, o que não vai agradar de maneira nenhuma. Tentando dar um corte nesse processo da autonomia, os ingleses aumentam os impostos e as restrições comerciais ao comércio triangular e deixam os colonos totalmente insatisfeitos. Por quê? Se eles estão restringindo, se eles estão detendo, eles estão fazendo com que
cada vez mais os colonos ganhem menos dinheiro. E ganhando menos dinheiro, os colonos eles vão ficar insatisfeitos, né? E a Inglaterra, claro, vai ficar totalmente feliz e satisfeita porque está ganhando dinheiro com o aumento de impostos, né? O que vai gerar uma insatisfação por parte de quem? Dos colonos. E como os colonos eles vão lidar com isso inicialmente? Inicialmente, eles não é que eles aceitam, mas que isso é imposto para eles, eles acabam tendo que ceder essa questão do aumento de impostos. Bom, aí vem a Guerra dos 7 Anos, né? A Guerra dos 7 Anos é o quê? É uma guerra que vai ser travada, né, na América, ou seja, na América do Norte, né, entre Inglaterra e França. Só que a França ela vai contar com o apoio primordial de um país que se chama Espanha. E a Inglaterra vai contar com o apoio primordial dos seus próprios colonos. Massa! Quando termina a Guerra dos 7 Anos, quem sai vencedor disso, né? A Inglaterra. A Inglaterra vence, conquista territórios onde hoje é ali próximo, né, da cidade de Toronto, na região dos Grandes Lagos, onde tem a famosa Niagara Falls, né, ou Cataratas do Niágara, né, que já passou em muitos desenhos do Pica-Pau, e ganha territórios da França e também ganha territórios da Espanha, tá? Então as suas terras elas aumentam, né, em direção a oeste, né, ou seja, ao interior do continente americano, tá? Aonde definido essa questão do ganho de terras, né? Um chamado Tratado de Paris, tá? Em Inglaterra, só que quando termina esse processo da guerra, parece que a Inglaterra se deu bem, né? Foi muito legal para a Inglaterra, mas a guerra ela possui custos e esses custos elas fazem o quê? Faz com que tenha um exagerado gasto de grana e para tentar recuperar, o que os ingleses vão fazer? Eles vão aumentar mais ainda os impostos que eles cobravam dos colonos, tá? Bom, de que maneira? Das chamadas leis impostas, né? Essas leis impostas, você tem várias leis que são um conjunto de leis que os ingleses colocam para cima, né, dos colonos ingleses na América, como por exemplo a lei do chá. Todo e qualquer tipo de chá só poderia ser comprado de quem? Dos ingleses, tá? Nos Estados Unidos, ou nas 13 colônias inglesas, tá? Lei do selo. Toda carta, inclusive carta de baralho, por exemplo, se jogar na rua, ela tinha que ter um selo. E com quem você comprava esse selo? Com a coroa inglesa. A lei do açúcar, mesma coisa, né? Todo o açúcar que era consumido nos Estados Unidos só poderia ser vendido por quem? Pelos ingleses. Além da questão das leis intoleráveis. Então, todo esse conjunto de leis, eles fazem o quê? Mostram o potencial de quem? Da Inglaterra em relação às 13 colônias. Mas isso é muito perigoso. Por qual motivo? Em primeira instância, em primeiro plano, em primeiro lugar, né, os ingleses, preocupados com o seu país, eles fizeram o quê? Eles deixaram a coisa correr solta. E depois eles tentaram fazer o quê? Botar um cabresto, ou seja, puxar para eles quem? Os colonos. Só que os colonos não estavam aceitando mais isso, né? Então, eles vão se reunir no chamado Congresso da Filadélfia, que vai resultar numa declaração de direitos, pedindo a liberdade ao rei, na época da Inglaterra, ao Jorge III, e falou assim, olha, nós não concordamos com essa imposição que está sendo feita para com a gente, né? Então, nós pedimos que você, por favor, deixe-nos viver em paz livres. Aí o rei da Jorge da Inglaterra falou assim, tá bom, ok, vou deixar vocês viver livre. Aumenta mais ainda os impostos. Aí o que vai acabar acontecendo na Guerra de Independência? Na Guerra de Independência aconteceu um fato, na minha opinião, muito curioso, que foi o seguinte. Toda aquela galera que é da França e a galera da Espanha que havia tomado um sacode, ou seja, tomado uma porrada, um impacto muito grande com os ingleses, vão se aliar a quem? Aos colonos, que também estão insatisfeitos. Então, né, acontece o quê? A aliança entre colonos ingleses, franceses e espanhóis na América para lutar contra os ingleses, tá? Isso em 1775, quando, né, os colonos vencem. É aí que define o processo, né, da independência? Então, não. Só no segundo Congresso da Filadélfia, tá, que a Declaração de Independência ela é realmente estabelecida. Ela é realmente estabelecida de que maneira? Ela é estabelecida a partir do momento que é no dia 4 de julho de 1776 eles fazem a questão da chamada Proclamação da Independência. Por isso que é tão comemorado o 4 de julho. Tá? Mesmo assim, eu tenho a Declaração de Independência, mas a batalha que definiu mesmo totalmente só veio acontecer em 1783, tá? Não, o reconhecimento. Porque na Batalha de Yorktown, nos Estados Unidos,
com o apoio da França e da Inglaterra, quando os colonos vencem a Inglaterra não reconhece prontamente a independência dos Estados Unidos. Só vai vir reconhecer em 1783. E quando eles escreveram, por exemplo, a questão da independência, que eles escreveram as leis dos Estados Unidos, eles vão se basear numa galera que já ouvimos falar, que são os iluministas. Quais são os principais? O John Locke, que ele vai falar sobre a questão dos processos de liberdade política, e também do Montesquieu, que define a tripartição do poder em executivo, legislativo e judiciário, que inclusive é muito parecido, né, com o que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. E são ideias do que? Iluministas. Então vejam, essas ideias iluministas, elas cruzam o Oceano Atlântico, tá? Essas ideias elas ainda não haviam sido utilizadas efetivamente, e elas vão ser efetivadas aonde? Aqui na América. Com isso, faz-se a Constituição dos Estados Unidos em 1787, aonde você tem uma república federalista presidencial e você tem uma autonomia estadual, ou seja, cada estado define o que quer da sua vida, mas sempre respeitando a federação, ou seja, né, a questão presidencial. Exemplo, né, se você tem em Chicago a prisão perpétua, né, ou seja, a prisão na cadeira elétrica, quando você vai, por exemplo, para o estado de Nova York, você não tem a cadeira elétrica, você tem o quê? A prisão perpétua. Em outras localidades você tem outras maneiras de, por exemplo, tá dando fim ou dando cabo à vida da pessoa, como por exemplo injeção letal e por aí vai, beleza? Galera, eu dei uma resumida nesse capítulo 3 para vocês, espero que vocês assistam a aula e façam as atividades que a gente vai propor e colocar aí, beleza? Qualquer tipo de dúvidas, questões, indagações, esclarecimentos, questionamentos, entre em contato pelo meu e-mail, que o app está disponibilizando para vocês, beleza? Valeu, galera, beijão!